No vídeo de hoje a gente vai levar vocês para uma experiência diferente aqui na Tailândia. A gente está na cidade de Chiang Mai e este homem aqui vai tatuar. Ele vai fazer uma tatuagem sagrada Talvez hoje. 3, vamos ver. 3, talvez? Ah, Nossa, meu Deus. gente, vai ser muito legal. E não é com maquininha. Na verdade, o tatuador, digamos assim, é um ex-monge. E ele tatua, né, essas tatuagens sagradas, que ao longo do vídeo o Felipe vai contar mais pra vocês de onde vem, qual que é o significado, etc. Mas só pra vocês terem uma noção, né, que é um ex-monge, só ele pode fazer, é sagrada. Tem uma bênção. Na verdade, ainda vou conversar com ele pra saber exatamente quais eu vou fazer, quais eu não posso fazer. A palavra final é meio que dele, assim, ele que opina. Então vai ser bem legal, vamos ver. E não, tô nervoso. E não é com maquininha, assim, ele, igual eu falei, né, só pra concluir, que ele faz com maquininha, mas é com ponteira, né? Tradicionalmente é feita com bambu, com uma pontinha assim, só que hoje em dia eles fazem com uma ponta de metal, né? Mas esse Ajarn que a gente vai, que é o mestre, ele faz também com maquininha, ele sabe fazer com as duas. A gente vai conversar com ele, ver o que é cada uma, o que tatuar, o que não tatuar, vamos ver. Então fica aí, já curte o vídeo, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, vlog de viagem, etc. E vambora! Aí aqui, como é um lugar budista, obviamente tem o quê? Os guardiões demônios, né, que eles chamam, pra guardar aqui o lugar. Parece ser bem legal aqui, né? Parece, pesquisei muito, gente. Pensa no homem que pesquisa as coisas, gente, pensa, é ele. Planilhas, comparações, milhares de reviews. E parece que ele é muito bom no que ele faz, né? Deixa eu melhorar aqui a luz, peraí. Eu escolhi... Cada monge fica tatuando um dia aqui, né? É uma cooperativa que eles chamam. É um preço bem de boa, assim. Daí eu pesquisei o melhor, é um professor, ele tatua, ele faz esse tipo de tatuagem há 10 anos e acho que ele é a 5ª geração da família dele que faz. Que legal! Ele me parece muito bom. Então, vou mostrar aqui pra vocês a entrada, nessa aqui. Vou deixar o nome aqui na descrição também com o endereço. E agora vamos entrar. Olha, é a tradutora. O Felipe foi falando o que ele tava sentindo, como que é a vida dele. Aí agora ele pegou os exemplares ali, ó, que tá na mão dela, pra falar o que cada um significa e que tem a ver com o que ele trouxe pro tatuador. Olha que legal, é tipo uma flor. Esse aqui é outro tipo, com os dizeres. Aí ele escolheu e agora ele vai ver como fica, né? E serão 3. Ó, vai ficar assim. Ah, ok. Ok. Ah, tive que vestir uma saia, porque eu estava de short. E aqui não pode. Tá nervoso? Tá nervoso? Ixi. Essa aqui é a oferenda, que antes de você fazer a tatuagem, você faz a oferenda tradicional budista. E aqui é o pagamento. Então ele vai fazer a oferenda, tem a tatuagem desenhada ali. E ele já tá desenhando, Felipe. Agora ele vai medir a tatuagem e começar a desenhar, pra gente ver qual que é o melhor lugar. Olha que legal, com isso aqui que ele tatua, com essas pontas aqui, vocês vão ver. O Moze vai tatuar 3. Ai meu Deus, vai começar. Ai, tô muito animada. Aí fica o ajudante ali segurando o Felipe, porque vai doer. Não, tô brincando. Só pra ter certeza que ele vai ficar quieto. Start now. Um break. Esticar as pernas, tomar um chá. Nossa. ที่ซื้อกาแฟมานะ บ่จ่ายโอ้คนนั้นโตะกระป๋องไปละ You almost finished. Sleeping. Oh. Felipe. Terminamos. Agora ele vai limpar. E aí? Minha perna dói mais que eu. Nessa posição por muito tempo, né?
Ok, bora começar a última parte com a maquininha agora, que ele falou que é melhor. Aqui no braço. É um dos únicos que eu vi que fazem com máquina também. Geralmente eles aprendem no tempo só com a vareta. Agora acabou de fazer com o vermelho. Ficou legal, hein? นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะคาตัญญะคาพุทธะพุทธะขณะมานิเดอากาละมะละนีนะจะสัพพะสมามรณะมุตโตทาเปตวะกาละมะลิตังตัสสิวะอนุภาเวนะหุนโตเทวะนะมุตโตทาเปตวะกาละมะลิตังตัวตัสสะยุปวัตติ Certo. Resultado final. Que lindo. E esse aqui foi o braço. Um detalhe em vermelho que o Mozi que escolheu, né, amor? Ele tem essas fitinhas no final. Ah, vocês viram, gente? Que gracinha. Advice: do not kill, do not steal, do not lie, do not be infant to spouse, do not get intoxicated, do not speak ill of any mother. Viemos comemorar a tatuagem do Mozi aqui no lugar que a gente mais gosta. Starbucks. E agora? Esse vídeo é um oferecimento de Starbucks. Quem dera. Ai, ai. Então agora o Mozi, a ideia é ele contar pra vocês sobre a tatuagem, né? Depois que ele acabar de comer. Então, eu tô pesquisando há bastante tempo de fazer uma nova tatuagem. E aí, quando a gente veio pra Tailândia, começando a pesquisar, vendo as experiências, o que tem pra fazer aqui, eu fiquei sabendo dessa tatuagem que chama Sakyant, que é uma tatuagem sagrada do budismo. É mais comum no Camboja, na Tailândia, e normalmente ela é feita nos templos, né? Você vai num templo, lá em Bangkok é famoso isso, o cara te olha e faz uma tatuagem sem você escolher. O monge. O cara. O monge é feita por monges, né? O monge te olha, vê a sua energia e tatua em você de acordo com o que ele sentir. Só que eles usam a mesma agulha para todo mundo, não tem muita higiene, assim, é meio... Alô, avisa? Bem feito. Por mais que eu goste desse conceito de a pessoa sentir a sua energia e tatuar o que você precisa naquele momento, não queria correr o risco de pegar uma doença. E aí lá em Bangkok eu fiz uma experiência no Airbnb, onde um guia me levou para um mestre que faz tatuagem, que na verdade é um ex-monge, que vira um ajarn. Ele se profissionaliza nisso, porque os monges estão ali aprendendo enquanto fazem na gente. Assim, né? E aí eu fiz essa experiência no Airbnb lá em Bangkok, e a gente, você não foi, né? Nossa, a Camila ia me matar, ela ter odiado. $60, só pra começar. Mas era uma experiência muito bem avaliada no Airbnb, um dos 10 primeiros guias que fizeram experiences na Tailândia do Airbnb. Mas eu achei bem cilado, assim. Por quê? Ele levou a gente, você paga pra ele basicamente ser o tradutor entre você e o tatuador, o ex-monge, né? Um ajarn nesse caso. E eu não senti uma energia muito boa no ajarn, não senti uma energia muito boa nele. O tatuador ficava no celular o tempo inteiro, sem querer muito saber o que você queria. E tinha 5 pessoas junto. Então foi uma rodinha, cada um falando o que queria da vida e o que queria de tatuagem. Invasivo, né? E meio linha de produção, assim, não gostei muito. Aí eu vazei, fui no que vazei sem fazer uma tatuagem lá. Não gostei dessa experiência. Acho que fica até de dica pra vocês, né? Que vocês, quando vocês estiverem pra cá, saber desse Airbnb Experience e analisar pela experiência do Felipe se vale a pena ou não pra você, porque é uma grana, né, gente? $60. Eu não gosto. E mais o dinheiro da tatuagem, tá? Tipo, sei lá, $100. E aí depois disso, falei, deve ter lugares mais legais pra fazer tatuagem. Aí eu comecei a pesquisar mais, assim. E aí eu vi que em Chiang Mai tinha um bem legal, com tipo 500 reviews 5 estrelas assim no Google, que é bastante. E aí comecei a pesquisar as tatuagens que eu queria. Muito de acordo com o que você quer pra sua vida, o que você precisa naquele momento. E aí estudei quem eram os tatuadores. Esse lugar que a gente foi é uma cooperativa, não tem muito lucro, é barato, assim, é pelo menos metade do preço de Bangkok, de Phuket, das cidades maiores. Foi bem tranquilo, né? Eu fiz 3 tatuagens e saiu mais ou menos R$1.000. Barato, né? O cara faz isso há 17 anos. Eu tava vendo aqui o perfil dele. E vocês viram, né? Ele parecia bem tranquilo. Tipo, outra energia do cara que eu vi lá, achei ele bem... Ele abençoou a gente no final, como vocês viram.
sempre tem a parte da bênção, porque é uma tatuagem sagrada, né? Eu não quero ser benzido por alguém que eu não gosto, assim. Qualquer pessoa, a gente é muito de energia, sabe? E a gente acredita muito nisso, então acho que não faz muito sentido, né, você tatuar com alguém se você não, o santo não bate, sabe? E, bom, eu cheguei lá, eu falei as coisas que eu sentia, quem eu era, pelo que eu tava passando, pra onde eu queria ir na vida, que é bem particular, não vou falar aqui. E aí ele recomendou algumas coisas, porque eu tinha umas ideias e ele mudou, tipo, eu queria tatuar um urso, eles têm uns animais que eles fazem. Aí ele, não, esquece o urso, faz esse aqui. Aí ele me mostrou uns que são o design original dele, assim, porque a maior parte dos tatuadores, dos ajarnes de Sakante, tatua ele tradicional, né? Pega ali e faz igual todo mundo faz. E ele tem as dele, assim, por ele ser mais avançado. Eles falam que ele é tipo professor dos tatuadores, assim, né? Muita gente treina com ele. Até por isso ele é um dos únicos que faz também com máquina. Geralmente os tatuadores, os monges, só fazem com a varetinha. Enfim, eu já tinha feito uma tatuagem, né? Deixa eu pedir pra Camila segurar um pouco pra eu mostrar. Ó, eu já tinha essa tatuagem, que é a J.K. Rowling escrevendo Harry Potter em Edimburgo. Isso aqui doeu muito mais, horrores assim mais, do que essas aqui. Eu acho que por ser uma agulha só, essa aqui são várias microagulhas, né, que vai colorindo e doeu muito mais. Bem mais devagar também, né? Aqui foi mais rápido, assim. Mostra pra gente como tá agora. Essa aqui foi a do braço, né? Pedi pra fazer a linha vermelha no meio. Legal. Eles sempre tatuam só em preto ou vermelho. E como o vermelho desbota mais, tatuagem colorida desbota mais, né? Eu escolhi fazer essa aqui com máquina. Ele fez com maquininha, mas é uma maquininha que não é igual de tatuador profissional. Você vê que ela é bem rústica, né? Tem um folhinho de madeira e ela é só de uma agulha também, ela não é com várias agulhas. E ele também indicou, né? Ele achou, eu acho que é mais rápido e tal. É mais rápido e ele falou que como que é um lugar que você usa mais, tem mais propensão a ter atrito, né? Tipo no braço, sei lá, carregar uma sacola, no antebraço, assim. Ele prefere também na maquininha. Aliás, eles falaram também melhor o braço esquerdo, tanto que eu tava indeciso, ó. Vocês podem ver que tem aqui também o esboço. O esboço. Mas o braço esquerdo é melhor porque o braço direito pega no lixo, é a mão que você trabalha, e aí não é bom ter algo sagrado aqui, melhor no braço esquerdo. Acabou ficando no braço esquerdo e eu acho que o vermelho combinou assim com a tatuagem colorida, acho que ficou legal assim. Foi isso, né? Ele colocou essas fitinhas aqui na gente, benzeu, como vocês viram no vídeo. E é pra usar isso aqui até cair. E as tatuagens das costas vocês viram, né? Deixei simétrico. No começo ele sugeriu uma lá que... tava deixando a tatuagem redonda. Que é tipo, eles chamam de Buddha Crown. É a coroa do Buda, só que é um design dele, ele modificou. Ficou muito pra baixo a primeira vez, né? Aí eu falei, não ia ficar muito legal, assim, sei lá. Aí eu escolhi uma menor em cima pra deixar ela um pouco mais no alto, ficou bem legal, né? Mesma altura da tatuagem da Camila, que acho que vocês nunca viram. Eu buquei 3 horários no site deles, depois a gente vai deixar o site aqui. Buquei 3 blocos de 1 hora, porque eu sabia que eu ia ficar discutindo o primeiro bloco, precisava ter mais espaço para as outras tatuagens, aí deu certinho. A gente ficou lá umas 2 horas e meia no total, sendo que a primeira hora a gente ficou discutindo. Então foi 1 hora e meia para fazer essas 3 tatuagens, é bem rápido, né? Muito rápido. Foi diferente. Muito rápido. A última, essa aqui do antebraço, ele fez em 10 minutos, não, 15 minutos. A das costas, a primeira ele fez em 20 e a outra ele fez em 50. Tem mais detalhes, né? Mais detalhes. E aí, para cada bloco de horário você paga online 1000 bahts de reserva, que dá R$150. Então eu já tinha pago 3.000. E aí, quando eu cheguei eu tive que pagar 4.000 a mais, deu 7.000 bahts. Todas as tatuagens. Que dá uns 1.000, 1.100, 1.200, algo nesse sentido, assim. E foi isso, aceitaram só dinheiro aqui, eu já tinha pago no cartão a entrada. E aqui só dinheiro, eu corri pra sacar. E aí paguei o resto em dinheiro. Achei de boa o preço, se eu não me engano é 2.000 a tatuagem pequena. Foi isso, 2.000 a tatuagem pequena e 3.000 a maior.
Foi 2.000 essa do braço, 2.000 a de cima e 3.000 a redonda. A minha de aquarela aqui foi, acho que foi mais cara, mas o cara é muito foda. Ah, não, mas O Vitor Otaviano, nossa senhora. O cara é um artista, né? É. Enfim. No outro Ajarn que eu fui lá em Bangkok, ia ter saído mais ou menos o dobro mesmo. Era 5.000, uma tatuagem grande. Ter saído uns 10.000, 11.000, 12.000 bahts. Em Bangkok. Em Bangkok, É no cara porque que a eu fui. cidade maior também, né? O cara até era famosinho lá, mas eu nunca gostei muito. E é isso, gente. Né? Dei uma pesquisada aí sobre saque. A gente tem que pesquisar, ver o que você quer. Eles esperam que você já tenha pesquisado bastante, assim, quando você chega. Até assim, eu parei um pouco. A menina que estava atendendo a gente no começo, ela era meio... Não sei, meio... chonga. Eu cheguei assim, ela... Ah, você quer tatuagem, né? Vamos fazer? Vamos? Eu... Não, calma. Sem pressa. Eu tenho algumas ideias, eu quero discutir com ele o que eu vou fazer. Ela tentou. Ela não falava muito bem inglês. Aí depois veio uma outra menina, ela me levou pro Ajarn pra traduzir e tal. Eu queria conversar, assim, tipo, não vem assim, ah, quero essa e é isso, sabe? Eles nunca falam inglês, esses caras, é estranho. Eles trabalham só com turista, né? Ele só falou uma palavra em inglês pra mim, que foi relax. Uma hora que era pra... E finish. E finish. Porque é real, assim, como você não fica sentado, deitado como numa tatuagem comum, é desconfortável, assim. Eu sou grandinho e tal. O que mais doeu pra mim foi a perna, não a dor da tatuagem, assim. Foi mais incômodo. Meu pé ficava dormindo, eu não sentia, não estava. Vou finalizar do lado da minha amiga. Foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem, deixe no comentário. Deixa o like, se inscreve no canal se você gosta de vídeos como este. E obrigado por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima. Valeu, Tchau!